Olá, tudo bem? Meu nome é Diego, sou farmacêutico e hoje vou contar um pouco da história da construção do sistema de saúde brasileiro. Para contar a história do SUS hoje, precisamos contar a história do Brasil também e vamos remeter agora até o período colonial. Então, como se caracterizava o Brasil no quesito de saúde na época do período colonial? Então, a escassez de profissionais de saúde, nós não tínhamos profissionais suficientes para atender toda a população. As figuras que tínhamos eram os boticários, os cirurgiões e os curandeiros. Então, estes eram os profissionais de saúde. E só tinha acesso a esses profissionais quem tinha alguma condição financeira que pudesse bancar esse acesso. Aqueles que moravam nas cidades eram mais privilegiados. Afinal de contas, esses profissionais se concentravam nessas cidades, raros que se concentravam pelo interior do país. As cidades não tinham saneamento básico também. Então, o que ocasionava epidemias, doenças contagiosas, e isso causava, na época, a baixa expectativa de vida da população. Então, para que a gente entenda um pouco o contexto de como o Brasil vivia na época, eram raros os hospitais públicos e as santas casas de misericórdia, vinculadas junto à igreja. Então, a saúde era muito mais privada. As pessoas tinham que pagar por ela. E quem não tinha, eram raras as unidades que recebiam os pacientes que não pagavam por ela. A vinda da corte portuguesa, no começo do século XIX, melhorou um pouco a situação. Afinal, eles precisavam ter uma estrutura mínima que se assemelhasse à estrutura que havia em Lisboa. Mas ainda assim um problema assolava todo o país. Acredito que todo mundo também na época. A tuberculose, que ainda matava muitas pessoas. No final da época imperial, a gente tem o começo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela mudou muito o final do século XIX e o começo do século XX. Chegando no século XX, nós temos aqui a República Velha, a partir de 1889, a proclamação da República em 1889 brasileira. Várias coisas mudaram dentro da sociedade brasileira. No conceito de saúde também várias coisas mudaram. Para se ter uma ideia, a partir da República Velha, no final do século XIX e começo do século XX, nós temos as primeiras noções de saúde pública, medicina coletiva e higiene social. Ou seja, a saúde começa a ser vista não como uma questão isolada, a ausência da doença, um modelo higienista. A tratativa do coletivo ela começa a surgir. Tanto que no Brasil, em 1904, Oswaldo Cruz, médico sanitarista, propõe a vacinação obrigatória contra a varíola, um vírus que matava muitas pessoas na época. E a população se revolta contra isso, esse campanhismo sanitário. Tanto é que ficou conhecido o episódio como a Revolta da Vacina, em 1904. E logo depois, quando as coisas foram se acalmando, foi visto o real benefício da vacinação, a população aderiu a esse processo. Mas note-se que até hoje nós usamos o termo campanha. O termo campanha para vacinação, ele ainda soa muito autoritário, soa como algo imposto, embora a gente saiba que a vacinação ocorra durante todo o ano. Mas o campanismo serve para alertar a população da necessidade da vacinação. E até hoje ainda existe esse termo utilizado. Note-se também que a Revolução Industrial ela cria uma demanda da classe trabalhadora. Ou seja, no final do século XIX, começo do século XX, a classe trabalhadora começa a ter uma demanda por saúde. Afinal de contas, trabalhavam muito dentro das fábricas e a produtividade, né, casos de tuberculose também, por exemplo, isso afetava muito a produtividade. Então, o mundo passa por uma transformação a partir de 1917, com a Revolução Bolchevique na União Soviética, onde os trabalhadores assumem o poder de uma nação, derrubam o império, derrubam o poder e assumem o poder na nação. O Brasil, no começo do século XX, vive um grande fluxo migratório, sobretudo de pessoas vindo da Europa. E a partir daí a gente tem o que? As influências das ideias trabalhistas, sobretudo as ideias bolcheviques, comunistas, que
da classe trabalhadora. E a partir daí se torna insustentável o governo não olhar para a classe trabalhadora e lhe oferecer direitos. Tanto que em 1923, Eloy Chaves, então senador, ele edita uma lei que cria as caixas de aposentadoria e pensão do governo, dos trabalhadores, inicialmente dos trabalhadores ferroviários. Note que a criação de caixas de aposentadoria e pensão já são direitos garantidos e que incluem o pagamento de serviços de saúde ao trabalhador. Saúde começa a se tornar uma demanda dos trabalhadores. Então, nós chegamos a essa primeira fase do Brasil, o que refletiu o Brasil nesse momento. Algo que reflete bem o Brasil nesse momento, trazer para vocês, é o personagem de Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. Acho que alguns conhecem a história, mas nem todos. O Jeca Tatu era um personagem, era um caipira bêbado, preguiçoso, sem ânimo para nada. Morava num casebre, muito pobre, não plantava, não pescava, além daquilo que ele fosse consumir. Um dia o médico passou por acaso pela sua casa e detectou que ele tinha amarelão, ancilostomíase, doença decorrente de parasitas. Deu-lhe remédio, orientou-lhe calçar botinas para que não fosse infestado novamente e não mais beber a sua pinga como ele gostava de tomar. Então logo a fazenda começou a prosperar, Jeca Tatu trabalhava a todo vapor, ficou rico e ganhou muito respeito. Bom, o que essa história nos diz? Que o Brasil, apesar da industrialização, apesar de todas as ideias provenientes da Europa, ainda era muito atrasado no campo. Então, as ações de saúde precisavam olhar para aquele trabalhador totalmente desassistido. Então, o Jeca Tatu era um retrato do Brasil que existia no começo do século XX. Industrializado e, ao mesmo tempo, extremamente atrasado, ao ponto das pessoas terem doenças por verme ainda. Então, chegamos na era Vargas, a partir de 1930, a Revolução de 1930. Então, Vargas, conhecido como o pai dos trabalhadores, dentro do seu governo, que governou até 1954, a gente vai destacar aqui a Constituição de 1934, que trouxe os direitos trabalhistas, muitos até hoje vigentes. Mas o artigo 121 ele fala sobre assistência médica e sanitária ao trabalhador. Então, ela nos traz que assistência médica e sanitária ao trabalhador, ela se dá mediante contribuição igual do trabalhador, da União e do empregador. Ou seja, saúde passa a ser um direito do trabalhador, mediante, obviamente, contribuição própria, contribuição da União, o Estado, e do empregador. Nesse período a gente tem a Segunda Guerra Mundial. E com isso, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil aliado dos Estados Unidos, uma grande pressão do governo americano e das empresas americanas para as redes privadas de saúde americana investirem no Brasil. Então a criação de hospitais nessa época foi muito forte, hospitais privados sobretudo, e planos de saúde também. Note-se que em 1953 nós temos a criação do Ministério da Saúde. Ora, saúde passa a ser uma pasta exclusiva, não mais dentro do Ministério da Previdência Social. Ou seja, ela se desvincula ao trabalhismo aos poucos. Não deixa de ser uma consequência do trabalho, mas ela é uma pasta independente. E nesse período também a gente pode citar o processo de urbanização que o Brasil viveu. Então, a partir desse período do governo Vargas, as cidades passaram a ter mais pessoas do que o campo. Então, as demandas modificaram no país também. Chegamos à época da ditadura militar, 1964. Então, período marcado por corte de verbas, a prioridade no atendimento individual em detrimento ao coletivo. Então, em 1966, os militares criaram o INPS, que nada mais é do que a unificação dos IAPs, os CAPs,
criados a partir da Lei Eloy Chaves em 1923. Ou seja, o governo centraliza toda a arrecadação dos institutos de aposentadoria e pensão. E a gente sabe que, centralizado, o governo começa a investir da forma que quiser esse dinheiro. A gente tem a criação do INAMPS em 1974, que é o Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social. Ou seja, a gente começa a ter dentro da Previdência Social um setor voltado para o atendimento médico dos seus assegurados. Saúde continuava sendo um direito do trabalhador, que contribuía e recebia direito à saúde. Na época, dentro desse período, em 1978, nós temos a Convenção de Alma-Ata, da Organização Mundial de Saúde, que ela traz a Carta de Alma-Ata, os princípios da atenção primária à saúde. O que os países precisam minimamente para promover a atenção primária à saúde. É o primeiro lampejo dentro da nossa sociedade falando sobre a atenção primária, a importância da atenção primária a todos os países, o mínimo que os países precisam. Note-se que também no Brasil, em um contexto importante, em 1979, a anistia, ou seja, os exilados da ditadura militar, puderam retornar ao país. E com isso a gente sabe que adquiriram conhecimento de outras culturas. Vários profissionais de saúde retornaram ao Brasil com outras ideias, conhecimento de outros modelos de saúde. Então a gente vive um processo de redemocratização a partir de 1985. Em 1986 nós temos a Convenção Nacional de Saúde, a Conferência Nacional de Saúde, perdão, a 8ª conferência em 1986, em Brasília. E a partir daí fica definido que o SUS, o sistema de saúde brasileiro, deveria ter princípios ideológicos e organizacionais. Os princípios ideológicos são a universalidade, a equidade e a integralidade. Os princípios organizacionais deverão ser a descentralização do sistema, hierarquização e regionalização. Esses princípios organizacionais e ideológicos, no próximo vídeo eu vou tratar com vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos e até mais.